Bem-vindos à última parte da nossa série sobre modelagem de sistemas elétricos. Já vimos malhas únicas, agora vamos analisar circuitos com componentes em paralelo. Até agora, focamos principalmente na análise de malhas, que usa a lei das tensões de Kirchhoff. Para circuitos mais complexos, como os que vamos ver agora do livro de Klaus Friedrich, 1978, Análise Nodal, que usa a lei das correntes de Kirchhoff, observe este circuito. A situação é mais complexa. Temos duas fontes de tensão de entrada, E1 e E2, que variam em função do tempo. E queremos encontrar a equação de movimento para a tensão de saída. Tentar resolver isso com malhas seria complicado. Vamos usar nós. O primeiro passo na análise nodal é identificar os nós principais e as correntes que entram e saem deles. O livro Modelagem e Simulação, de Cláudio Garcia, nos ajuda mostrando um diagrama com as correntes propostas. Vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó, onde medimos a tensão de saída é zero. A lei nos diz que a soma das correntes que chegam deve ser igual à soma das que saem. Algebricamente, temos IC mais IR2 mais I2 igual a zero, onde I2 é a corrente total vinda da parte esquerda do circuito, que por sua vez é a soma de IR1 mais IL. Agora vem a parte crucial da análise nodal. Vamos reescrever cada corrente em função da tensão dos nós. A corrente no capacitor C depende da variação da tensão sobre ele, que é zero. Portanto, IC é igual a essa equação aqui que a gente tem. A corrente no resistor R2 é dada pela lei de Ohm. Para as correntes IR1 e IL, precisamos da diferença de potencial entre os seus terminais. A tensão à esquerda deles é 1, a tensão à direita é 0, somada com E2. Logo, a tensão sobre eles é E0 mais E2 menos E1. Assim temos esta relação aqui. E para o indutor, usando a forma integral, a corrente é essa aqui. O último passo é substituir todas essas expressões de corrente na nossa equação nodal principal. E o resultado vai ser uma equação íntegro diferencial. Ela pode parecer intimidante, mas é a representação matemática completa do nosso sistema. Ela nos permite calcular a tensão de saída zero para quaisquer entradas, E1 e E2. Esse exemplo demonstra perfeitamente o poder da análise nodal para organizar e resolver circuitos mais complexos. Vamos analisar este circuito. Temos uma fonte, um capacitor C em série, com uma associação de dois resistores em paralelo, R1 e R2. Nossa tarefa é propor as equações de movimento. Aqui precisaremos de ambas as leis de Kirchhoff. Pela lei das malhas, na malha da esquerda, temos que VC mais VR1 é igual a E. Também, como R1 e R2 estão em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma, V de R1 é igual de VR2. E pela lei de Nós, a corrente total I que sai do capacitor se divide em I1 e I2. E a gente tem esta relação constitutiva. E como sempre, assumimos componentes e fontes ideais. O objetivo é encontrar uma única EDO. Combinando essas equações, podemos expressar I1 e I2 em função de VR1. Então, relacionar V de R1 com E e VC. Após alguma álgebra que envolve substituir tudo na lei de Nós e usar a relação I igual a dq dt, chegamos à equação dinâmica resultante para a carga Q. Notem como a presença do resistor em paralelo a R2 afeta o termo da dinâmica do sistema. Agora, um último exemplo, ainda mais interessante. Temos uma fonte E alimentando dois ramos RC em paralelo. O primeiro ramo tem R1 e C1, e o segundo tem R2 e C2. O que acontece aqui? Bom, aplicando a lei das malhas para cada ramo independente, temos VC1 mais VR1 é igual a E, e VC2 mais VR2 igual a E para o segundo. A corrente total que sai da fonte é pela lei dos nós, I de T
é igual a I1 de T mais I2 de T. O interessante aqui é que os dois ramos são independentes um do outro. Eles só compartilham a mesma fonte de tensão E. Portanto, ao aplicarmos as relações constitutivas e as hipóteses de idealidade para cada ramo, não obtemos uma, mas duas equações dinâmicas desacopladas. Uma para cada tensão em C1 e outra para a tensão em C2. A primeira é esta equação e a segunda é análoga para o segundo ramo. Então, temos essa equação bem similar. Podemos resolver cada uma delas separadamente para entender o comportamento de cada parte do circuito. Para finalizar nossa série, quero mostrar algo fascinante que conecta tudo o que aprendemos a outra área fundamental da engenharia, os sistemas mecânicos. Existem analogias diretas entre sistemas elétricos e mecânicos. Entendê-las pode ampliar muito a nossa capacidade de modelagem. Existem duas analogias possíveis, mas vamos focar na mais direta. Nela, a tensão V é análoga à força F e a corrente I é análoga à velocidade V. Com base nisso, os componentes também têm seus pares. O indutor L, que se opõe à variação da corrente, velocidade, é análogo à massa M, que se opõe à aceleração. O resistor R, que dissipa energia e cria uma queda de tensão, força, proporcional à corrente, velocidade, é análogo ao amortecedor B. E capacitor C, que armazena carga, análogo ao deslocamento X, é análogo ao inverso da mola 1 sobre K. Isso significa que a equação diferencial de um sistema massa-mola-amortecedor é matematicamente idêntica à de um circuito RLC em série. A mesma matemática que descreve a vibração de uma suspensão de carro pode descrever oscilações em um circuito. Esse conceito de analogia é extremamente poderoso e será um tema para explorarmos no futuro. Ele mostra que, dominando os fundamentos da modelagem, podemos aplicá-los a uma variedade incrível de processos. E com isso, concluímos nossa jornada teórica pela modelagem de sistemas elétricos. Partimos dos conceitos mais básicos e chegamos a modelar circuitos com múltiplas malhas, resultando em sistemas de equações diferenciais. Agora, vocês têm as ferramentas para analisar e prever o comportamento de uma vasta gama de circuitos elétricos. Obrigado pela atenção e até a próxima.